Excelente. Vamos lá, então. Hoje eu queria apresentar a vocês uma plataforma que tem me ajudado na criação das apostilas, na revisão das aulas. É uma plataforma de inteligência artificial específica para a criação de apostilas, slides, materiais. Você pode também ir colocando ali a personalidade da sua empresa, né, o perfil da sua empresa e do seu cliente, conforme você for passando as informações. Hoje eu vou ensinar de forma bem resumida, bem prática, como você perguntar para o próprio Manus, para a própria inteligência artificial do Manus, como que o Manus pode te ajudar a criar prompts voltado para a criação de scripts de acordo com o seu perfil e o perfil do seu cliente. Então, você vai perguntar para o Manu, você vai conversar com ele. Conforme você for conversando, você vai aprendendo. Ele mesmo pode te ensinando a como solicitar o prompt para a criação de scripts de conversas para o WhatsApp. Então, ele é bem prático, ele faz uma análise profunda. Tanto que você pede, ele demora um pouco para responder, porque ele vai fazer uma busca, ele vai fazer uma análise. Ele é diferente de algumas outras plataformas que a maioria de nós conhecemos, mas ele vai te dar algumas opções de materiais e assim você vai refinando. Por exemplo, eu vim aqui hoje e comecei a pedir para que ele me ajude a criar uma aula. Quero ensinar meus alunos de mentoria como usar o Manus para desenvolver melhor seus scripts de relacionamento com seus clientes no WhatsApp usando o Lead Talk. Como você poderia me ajudar criando uma aula de 30 minutos com essa finalidade? Então, ele vem, primeiro ele faz uma análise e me dá aqui todo um roteiro de scripts. Olha que legal. Ele já está criando slides para eu aplicar na aula. Depois do primeiro passo, eu vou dar a voz que eu quero. Eu vou colocar a minha personalidade, eu vou colocar o meu perfil e como que eu quero ajudar os meus alunos. E aí eu vou dando o tom da conversa, para que ele me auxilie a criar um material de acordo com o meu perfil, né, de acordo com o meu conhecimento. Infelizmente, hoje as pessoas estão utilizando a inteligência artificial sem nenhum critério, sem nenhuma personalidade, sem nenhuma identidade. Daí você fica praticamente à mercê do que a inteligência pesquisa no banco de dados, no Big Data, e traz para você. Então, o ideal é que você dê o início e depois você vai dando os retoques, vai colocando a sua personalidade, a sua identidade no material, ok? Como eu já estou utilizando ele aqui para criar outros materiais, ele já pegou como que eu penso, ele já definiu ali o meu perfil. Então, muitos materiais que eu peço hoje para o Manus já vem com esse banco de dados, com as minhas características, com os meus pedidos, com as informações que eu coloquei para ele processar. Então, cada vez mais ele vai trazendo informações baseadas nesse relacionamento que eu estou tendo com ele. Então, a partir daí, eu tenho que verificar se ele trouxe esse material de acordo com o que eu quero realmente passar, e ele vai criando ali todo um roteiro, Manus na prática, scripts personalizados em minutos. Como o Manus funciona? Olha que legal. Você descreve a situação, conte ao Manus o contexto, o tipo de cliente, produto ou serviço e o objetivo da conversa. Isso aqui vocês aprenderam na aula passada. Depois, o Manus, ele analisa e cria. A inteligência artificial processa a sua solicitação e gera scripts personalizados em segundos. Depois, você adapta e usa. Ajuste conforme necessário e implemente no seu WhatsApp. Então, aqui ele vai criar o prompt, cria uma saudação para a minha clínica. A cliente chegou pelo Instagram e demonstrou interesse em clareamento dental. Então, ele já criou aqui, ó, resposta do Manus. Ó. Olá, sou Leandro, da clínica Odonto. Vi que você demonstrou interesse no clareamento dental pelo nosso Instagram. Que bom ter você aqui. Posso te ajudar da melhor forma? Para te ajudar da melhor forma, me conta.
Você já fez algum tratamento odontológico recentemente? Olha que exemplo bem prático, né, desse slide aqui do Manus. Se você pode depois salvá-lo no seu Google Drive, você pode converter para PDF, você pode converter para Google Slides. Tudo isso aqui como facilita o seu trabalho. Depois, pilar de saudação e conexão. Por que é importante criar? Porque você vai criar uma conexão imediata, demonstrar profissionalismo, abre espaço para diálogo. Como que o Manus pode ajudar? Olha aqui, ele já deu o prompt aqui, ó, modelo do prompt para você utilizar. Então, por exemplo, eu posso copiar esse prompt aqui que ele acabou de me ensinar e ele já deu um modelo de saudação simples. Ó. Olá, me chamo Leandro, como posso te ajudar hoje? Você pode copiar aqui este script, né, todos os modelos que ele for gerando, e você vai colocando dentro do script de vendas do Leadital. Você vai salvando. Conforme você for usando o Manus, você vai criando, por exemplo, esses prompts de acordo com cada procedimento, cada produto ou cada serviço que você quer vender. Você apenas pede para ele criar um prompt de um procedimento específico que você quer vender, que você quer atender, que você quer fazer follow-up para as pessoas que chegam, por exemplo, de uma campanha, ou chega do Instagram, ou dos seus próprios clientes. Então, você dá o contexto, coloca o contexto na hora de fazer a criação, e o Manus ele vai te auxiliar na criação desse material. Então, achei muito importante nós fazermos essa aula hoje, para que você possa, ao sair de uma mentoria, de uma aula específica, que você está aprendendo estratégias de marketing de relacionamento, você peça a essa plataforma para te auxiliar na criação do seu material, conforme o perfil do seu cliente. Você pode colocar aqui uma série de situações que vão te auxiliar no desenvolvimento do seu negócio. Então, por exemplo, você pode pedir para que ele te auxilie na administração do seu negócio específica. Eu quero que você me auxilie a criar processos de vendas para vender o procedimento de implante dentário. Veja, você dá para ele o tom. Você pede para ele de acordo com o perfil da sua equipe, da sua empresa. Muitas franquias, por exemplo, que possuem uma troca contínua de equipes, pode criar um processo de vendas interno para treinar as equipes novas. Uma plataforma como o Manus te auxilia na criação desse processo, né? Nós vamos até, durante o desenvolvimento dessa mentoria, eu quero entrar um pouco neste ponto, porque eu creio que essa é uma dor que todos vocês possuem. Eu preciso aprender como gestor, como empresário, eu preciso primeiro aprender a vender. Eu preciso estar à frente da minha venda. E depois que eu aprender a vender, eu posso criar processos para auxiliar a minha equipe a vender. Isso dá para fazer de forma simples. Então, todo o processo de venda, você vai trabalhar com identificar a necessidade, apresentar a solução e fazer uma pergunta. Por que a pergunta é chave? Porque a pergunta gera a resposta. Aqui eu pedi para ele criar um prompt em cima desse pilar de uma proposta personalizada. Então, com base na necessidade, aí você coloca aqui o nome da necessidade do cliente, cria uma proposta persuasiva para o produto que vai atender essa necessidade e que termine com uma pergunta de fechamento. Leandro, agora que entendi o que você busca ao adquirir o serviço, o que acha dessa proposta? Então, aqui são propostas vencedoras. Essa aqui é uma recapitulação mais solução. Qual que é o contexto aqui desta recapitulação? Você está colocando que você entendeu o que a pessoa está procurando
e aí você enviou uma proposta para ele, e agora você está recapitulando, voltando e perguntando para ele, né, depois de ter enviado a proposta, você está perguntando se ele analisou a proposta. Conexão direta. Leandro, o meu serviço é ideal para a solução que você busca hoje? Como você vê isso se encaixando em suas necessidades? Veja, são perguntas bem focadas em gerar respostas. Resumo mais fechamento. Leandro, depois de analisar nosso bate-papo, que mais se encaixa, que mais atende à sua necessidade. Então, aqui ele está ensinando você a trabalhar as propostas com fechamento de vendas, descobrindo a necessidade. E no início, saudação e conexão. Veja, você primeiro se saúda promovendo conexão, depois você descobre qual é a necessidade da pessoa e, por fim, você faz uma proposta personalizada. Quarto, quebra de objeções. Então, você se conectou, descobriu a necessidade, ofereceu a solução, você precisa trabalhar a quebra de objeções. Objeções comuns. Está caro, vou pensar, não conheço vocês, vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa. Então, com esse prompt, toda vez que você tiver ou identificar objeções específicas, a maioria das objeções que os seus clientes têm para determinado produto ou serviço, você pode pedir para ele criar uma resposta empática que valide, questione e reengaje a pessoa. Então, um exemplo bem simples, né? Tá caro. Eu entendo, Leandro, mas você está comparando o valor com qual outro serviço do mercado? Então, você valida e questiona a comparação. Está caro baseado em qual informação você está dizendo que está caro. Objeção também bem simples. Vou pensar. Realmente, Leandro, compreendo que precisamos pensar para tomar uma decisão importante. O que você precisaria saber para se sentir mais seguro? Em qual aspecto você vai pensar? Posso te ajudar a tirar as dúvidas desse aspecto? Aí ele até coloca aqui algumas dicas de ouro. Nunca discuta, sempre questione, use o nome da pessoa, mantenha o tom empático, sempre termine com uma pergunta. Isso é essencial. E por fim, aqui, ó, mão na massa, seu primeiro script otimizado. Exercício prático. Vamos criar um prompt para uma anúncio baseado no seu negócio. Então, você vem aqui, ó, cenário. Você tem uma loja de roupas, ou você tem uma clínica de estética, ou você tem uma clínica de odontologia e um cliente que chegou pelo Instagram interessado em produto ou procedimento. Então, aqui tudo ele vai te ensinar como ir criando, estruturando o prompt para criar as mensagens, os scripts de vendas. Você pode também pedir para que ele te auxilie a montar ali uma sequência de follow-up para cada produto ou serviço que você está vendendo. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu passei o link do Manus lá no grupo. Você que recebeu o link, você pode fazer o cadastro do link, né? Faz o cadastro pelo link que eu te mandei e você vai se cadastrar dentro do Manus. Ele é uma plataforma que tem ali um número de crédito pequeno por dia para você utilizar, mas você pode também compartilhar o Manus com um amigo, com qualquer pessoa, que você ganhe um crédito, porque você só acessa o Manus por convite. Aqui ele criou para mim, quando eu solicitei para dar aula, ele criou os slides, que foi o que eu acabei de mostrar, ele criou exemplos práticos de exercício. Então, quando eu clico em cima do material, ele abre o material do lado, ó. Estrutura de aula de 30 minutos, ele se baseia dentro das informações que eu já venho dando para ele, e, por fim, um roteiro de aula. Aí eu pedi para ele criar um prompt simples, para a sequência de follow-up de implante dentário. Tá vendo? Depois, me ensina como criar um prompt para uma franquia de odontologia que precisa criar scripts de conversa para receber pessoas interessadas em implantes dentários
e fazer um follow-up com 3 mensagens diferentes, com perguntas no final, que levam para o fechamento de vendas de 3 dias seguidos. Ó, compreendido, vou te ensinar a criar o prompt. Ele fez aqui toda a análise e criou aqui o prompt. Como criar prompts poderosos para o Manus, guia completo. Veja, ele criou aqui tudo detalhado, e aí depois ele veio aqui embaixo e deu os exemplos de prompt. Ó. Tem uma franquia de odontologia especializada em implantes dentários, um novo lead demonstrou interesse em implantes. Preciso de um script de recepção para o WhatsApp, que saúde o cliente de forma acolhedora e profissional, agradeço o interesse em implantes dentários, faça uma pergunta aberta para entender a principal motivação ou dúvida do cliente. Veja, ele te auxilia na criação, de forma bem detalhada. E, por fim, ele dá aqui a estrutura das mensagens para você utilizar. Então, mensagem no primeiro dia, lembrete amigável e benefício inicial. Foco, relembrar o interesse do cliente de forma amigável e destacar um benefício-chave do implante. Exemplo, recuperar a confiança ao sorrir e melhorar a mastigação. E pergunta ao fechamento, algo como, gostaria de conversar um pouco mais sobre os implantes? Como os implantes podem te ajudar a alcançar esse sorriso que você tanto deseja? Basta você dar o que você precisa e ele vai te auxiliar na criação. Ó, eu quero um prompt simples, para usar numa aula rápida. Então, veja, a gente vai conversando. Às vezes, toda inteligência artificial exagera um pouco. Você pede uma coisa simples, ele traz, às vezes, um material extenso, e aí você vai dando o tom. Ó, esse material está muito comprido, resume um pouco para mim. Destaca isso, tira aquilo. E você vai auxiliando a inteligência artificial a te auxiliar, a te ajudar. Você ajuda ela a te ajudar. Então, você não fica simplesmente esperando que ela faça tudo por você. Então, ele vai te mostrar aqui todos os materiais que ela fez durante o processo. Depois, você pode pedir para ela, ó, resuma tudo isso aqui com esse foco, com esse objetivo, e ela vai te ajudar. Beleza? Bom, eu creio que a aula foi muito ilustrativa, esclarecedora, para mostrar como é fácil utilizar uma plataforma como o Manus, de forma inteligente, prática, objetiva, de acordo com a sua real necessidade, para te auxiliar a ajudar os seus clientes nesse processo de criação do marketing de relacionamento, a como se comunicar de maneira mais objetiva, mais personalizada, focado mais na necessidade do cliente, e como você pode apresentar ali uma solução com foco em fechamento de vendas. Então, a aula auxiliou para isso. Agora, nós precisamos pôr a mão na massa. Precisamos fazer o nosso cadastro no Manus e começar a fazer alguns testes ali, baseado no que ouvimos nessa aula e também baseado na aula passada, quando a gente trabalhou mais sobre saudações e abordagens, especificamente focado para o contexto de cada nicho, de cada empresa aqui. Espero que a aula tenha auxiliado vocês. Eu acredito que vai ser bastante útil na criação desses processos.